Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 113. Estamos aqui, eu e Vulgo Casca de Bala, meu amigo e meu irmão Valdemir Alves, CEO do Grupo Control Pax. Gente, Valdemir recentemente fez uma viagem para os Estados Unidos, né, Valdemir? E a gente sempre veio trocando ideia, desde quando ele estava lá, tentando entender realmente esse dinamismo empresarial que a gente vive hoje, né? Diversificação tributária, atendimento, de excelência, enfim, diversos fatores. E aí, meu irmão, seja mais uma vez muito bem-vindo, de volta, né? E fala um pouquinho como é que foi a tua visão, tanto pessoal, né, enquanto esse momento lá, mas também enquanto percepção empresarial. O que é que você viu lá de diferente? Enfim, conta aí pra gente. Cara, obrigado aí né, Pelas boas-vindas, né? pelas boas-vindas, né? Essa parte do caça de bala voltou, foi. Mas, macho, na viagem, sabe, Lucas, uma coisa que é muito interessante lá nos Estados Unidos, macho, e é bom te falar isso, porque eu conheci Miami, né? Conheci ali Miami, Orlando, Boa. e aí você tem as outras cidades satélites ao redor ali, que a gente fica ali para um lado e para o outro, Uhum. conhecendo, né? Conhecendo a cidade. Mas, cara, a estrutura de país, de modelo de negócio, como as coisas são feitas, é uma grande diferença, sabe, Lucas? Sim. E o real impacto sobre isso, mas o maior impacto que eu tive sobre isso é sobre a questão do poder aquisitivo. Poder de compra, né? Eu acho que de todas as experiências que eu tive ali, eu fiquei muito impactado com a questão da capacidade do poder de compra. Uhum. E você vendo o país assim de perto, a gente não tem uma dimensão real. Você vê muito filme americano, você vê muito as produções dele de Hollywood e tudo, mas por incrível que pareça dizer, é mais bonito ainda se vendo Sim. do que num filme, eu acho. Na realidade, né? Então, assim, é muito absurdo quando você chega ali e vai presenciar as questões. E o exemplo mais básico, você vai comprar um celular desse, que a gente acaba olhar, compra um celular pra gente, né, e tal. Sim, sim. É $1.200, Uhum. mas você paga uma taxa lá, que é normal, que é o IVA, que O eles IVA chamam, lá, né, que é né? o valor por imposto agregado, que já vem olhando para nossa reforma tributária sobre isso, e Perfeito. tem um agregado ali mais de uns cento e poucos dólares, Entendi. certo? Então você pega ali $1.300 aproximadamente e converte por real do Brasil, Uhum. você tem R$ 6.000. Entendi. R$ 6.000 um iPhone Pro, um iPhone 17 Pro Max, né? Você converte R$ 6.000. Aí você vai aqui no Brasil, o mesmo equipamento, a mesma coisa, quase R$ 12.000, né? Do preço. Ou mais de R$ 12.000 para você comprar. Sim. É o dobro do preço. Então você olha para você e você vê assim, ó, o poder aquisitivo do americano é muito forte. Sim. E fora o poder aquisitivo, você vai fazer uma comparação ainda mais esdrúxula ainda. Você olha para o real hoje e para o dólar, né? O $1 equivale a R$ 5 aproximadamente. Arredondando ali, né? Mas se você for fazer a conversão da moeda, que você faz ali o câmbio, o IOF, não sei o que, coisa e tal, vamos dizer que dá 5,50, Uhum. né? Dá Perfeito. 5,50 aproximadamente. Cara, a cada $1 equivale a 5,50 no Brasil. E mesmo assim, é mais barato comprar lá do que comprar aqui. A conta ainda fecha, né? A conta ainda fecha. A conta fecha mais do que o dobro ainda. Sim. Sim. Então, você vê a questão do quanto a sua moeda é desvalorizada perante uma moeda realmente forte, Sim. tá bom? E aí você ainda chega a olhar que o seu poder de compra lá com a sua moeda desvalorizada é mais forte fora do seu país que dentro do seu Do que país. dentro do seu país. O que explica isso, né? O grande detalhe, mas que você vai olhar o que explica isso. Eu tenho duas ponderações sobre o que explica isso verdadeiramente quando a gente olha para o Brasil. Sim. A primeira coisa que explica isso verdadeiramente no Brasil é porque você e eu competimos contra o governo. Perfeito. Ou seja, os bancos, as entidades, né, financeiras do Brasil, todas estão voltadas a servir o governo, porque é mais seguro você emprestar o governo do que você emprestar o Lucas ou o Valdemir. Uhum. Então, assim, o poder de aquisição de novo dinheiro para implementar na sua máquina empresarial e tudo é muito caro. Sim. É muito caro porque o governo compete com a gente, entendeu? Sim. Se você tem uma Selic de 15% ao ano,
aproximadamente está sendo... Rapaz, qual é o negócio hoje no Brasil? São poucos os negócios do Brasil. Se você tirar a tecnologia, se você focar na indústria e no varejo, Varejo, no se você comércio, tiver uma rentabilidade de 15% ao ano, né, é muito. é muito. É Você tá muito. muito bem. Você está muito bem. Então, você vai emprestar, você vai passar o dinheiro, botar na indústria, no varejo, ou dá para o governo que lhe paga 15% ao ano, líquido e certo. Mesmo o dinheiro sendo desvalorizado, coisa e tal, o governo. Garantia maior, né? Garantia real do governo é maior. Perfeito. Então você tem o governo que joga contra duas vezes, porque uma é sobre a parte da questão da competição pelo custo do dinheiro e a outra pela questão da carga tributária. Tributação, né? Né? A gente vai pro IVA aí, pro maior IVA do mundo. Sim. Mas é você tornar os negócios inviáveis. Então a primeira inviabilidade de qualquer empresa no Brasil é o governo, que compete com você pelo seu dinheiro. E não fomenta seu desenvolvimento. Não né? fomenta desenvolvimento empresarial nenhum, tá certo? Muito pelo contrário, né? E compete e tem o maior sorte da sua empresa ele também. Então ele compete com todo cidadão brasileiro duas vezes, no mínimo duas vezes, né? E tendo essa visão, acho, você fala assim, mas tu sente ali, paga ali, tu vê o preço do celular, $1.200, vai pagar 1.300 e pouco. Mas não é nada. É menos da metade, né? É menos da metade do custo no Brasil, sendo que o meu dinheiro vale 5 vezes menos Sim. do que o dinheiro do dólar americano. Sabe? E lá você ainda tem um ganho. Ainda tem um ganho. Sua moeda ainda se sai valorizada. Mesmo se ela ser desvalorizada, ainda você sai valorizado porque lá ainda é mais barato nessa situação. Perfeito. Né? E às vezes, para quem nos escuta, pode passar uma coisa simbólica, uma coisa besta, mas você vai fazer consumo mesmo normal. Rotina, né? Rotina normal. Tipo assim, uma blusa de marca, não sei o que, uma coisa, muita gente vai passar vulgar, mas não é vulgar, porque quando você olha assim, poxa, uma blusa dessa daqui, aqui no Brasil, custa R$200, pelo menos. Mais R$200. Mas eu tô levando ticket baixo. R$200 no shopping, eu acho que nenhum shopping do Brasil, assim, de Fortaleza, pelo menos, Sim. você compra uma blusa social, né, por R$200. Desse valor menos, não compra. E assim, você pode ir na C&A, você pode ir na Americanas, você pode ir na Renner, essas lojas. Essas magazines, essas né? magazines, você não vai encontrar. Isso é verdade. É muito difícil você pegar abaixo de R$200. Aí você chega lá, você compra por $18. $18 uma camisa $18. E tem qualidade, né? $18 vezes 5 não dá R$100. Dá R$100. Ou seja, né, se a gente fosse realista com o mercado que a gente vive hoje de consumo, mencionando o shopping, como você mencionou, aqui o preço de uma, lá a gente compra 5 camisas, né? Pelo menos. 4, 5 camisas. Pronto, por aí. E se for de marca, né? Sim. Se for uma camisa assim, você compra 2, 3. Sim. E se for de marca, aí você compra assim umas 7, 8. 7, 8. Entendeu? Então essa desproporcionalidade no poder de compra, mano, certo? Numa coisa real, é loucura, Lucas. Sim. É muito, muito forte. E, bicho, engraçado também quando você tá lá, a gente visitou a Luana, quase que bota pra fazer uma competição na minha vida nesse momento, né? Um tour nos parques. Nos parques, a gente visitou os parques da Disney, visitou 2 parques da Universal. Uhum. E macho, eu entendo, falar eu não consigo. Tipo assim, eu falo bem pausadamente, algumas palavras, então muito para entender. Sim. E a gente usa tecnologia, né, tá, para se comunicar, mas a Luana, né? já consegue mais comunicar mais facilmente e tal. Sim. E cara, aqui quando a gente recebe, outra coisa sobre atendimento, né? A gente recebe um estrangeiro, a gente fica achando graça do estrangeiro falar. Né? Não, mas eles não ficam achando graça. Eles ficam tentando se comunicar com você. Fala pontual, fala não sei o quê, aí fala devagar, pega o celular, escreve, fica indo e voltando. E macho, eles auxiliam você naquele... E você percebe que não é uma coisa que ele se sente incomodado, né? Uhum. sabe? Mas isso é impressionante lá também. O desenvolvimento já começa daí, né? No país desenvolvido. Mas é muito tranquilo. Sim. Assim, engraçado que o pessoal fala de buzina, né? Eles também lá gostam de buzinar também um pouquinho, sabe? Não, de vez em quando dá um valorzinho, dá uma buzinadazinha a eles. Mas, bicho, é surpreendente, assim,
a educação. Passa às vezes pra gente que o americano é um cara snob, uma coisa tipo assim, né? Sim. Não é. O americano que você se dá no dia a dia, na maioria das pessoas, é um cara super tranquilo, comunicativo. Eles não são simpáticos, sabe, Lucas? Sim. Simpatia não faz muito parte deles, não. Tipo assim, ria, se ter abraçado da gente e tal, mas. Hospitalidade não é uma característica deles, né? Eles são hospitalidade, eles são hospitaleiros, eles não são simpáticos, mas eles são muito solícitos, são muito atenciosos, Sim. são muito gentis, entendeu? Entendi. Eles são. Então, tipo, se você olha, e cara, coisa surpreendente, mas lá você tem uma segurança que alguém que você vai fazer algum negócio, você sabe que você não vai ser passado para trás. É interessante, né, macho? Aqui no Brasil tem quase essa mesma percepção também, né? Quase a mesma percepção. Aqui no Brasil, eu também digo, mas com os maiores custos da gente, tem um dos negócios, tem uma das empresas do nosso grupo, Sim. que a gente está para fechar um contrato referente à questão da aquisição de um sistema de operação. Que é um sistema de operação muito caro. E assim, eu não fechei esse contrato ainda. Sim. Porque eu não senti a segurança para fazer esse contrato. Para rodar, né? Com medo de ser passado para trás. Lá não tem isso. Mas acontece. Mas todo campo tudo acontece. Mas lá você não tem isso. Uma coisa que a gente vê muito lá, que o pessoal fala também, é que se eu fosse para lá e botar uma empresa. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia fazer, né? Para botar logo uma coisa, contabilidade, claro. Sim. Porque tem muito mercado lá para isso também, é impressionante como tem. E é engraçado, né? As pessoas falam que contabilidade, não sei o que, agora vai mudar, e acabou tudo, reforma, tá? Mas contabilidade é dura, viu? Porque tanto que fala que esse negócio vai acabar e não acaba. E não acaba, e só aparece mais trabalho, né? Só cresce, graças a Deus. Amém. É impressionante. Eu colocaria uma empresa de manutenção, porque eles deixam o dinheiro e a chave num canto, você entra e faz o serviço, e eles não têm a cultura de ter medo de monitorar, não tem medo, porque macho lá é real. Eu tava lá, Lucas, aí meu celular deu um alerta. Eu disse, pronto, chegou a guerra. Agora. Deu um alerta lá. Aí na hora que ele deu o alerta, macho, foi uma criança que tinha sido sequestrada numa cidade a 50 quilômetros da onde eu tava. Macho, todo mundo no parque recebeu. Todo mundo no parque recebeu. Caramba. E aí passou-se assim umas 4, 5 horas, o negócio estava resolvido. Acharam, pegaram, como se de volta, então assim, polícia, ela, se você der um chute na árvore, cai 5. Cai 5. Cai 5. E o medo, o medo é você dirigindo separado, dá o medo, né, doido? Vai fazer tudo certo, mas o medo dá grande. Do nada, você tá lá no... acho que é na polícia de imigração. E outra coisa também, né, que também eu acho muito feio isso da gente, bota. Sim. Bota o medo do condenado na gente na hora da viagem. Cuidado de se recomprar, não sei o que, para não trazer. Vai ficar preso, vai ser taxado. Vai ser taxado, coisa e tal. Mas você entra e sai do país com muita tranquilidade. Você tem todo um protocolo para entrar no país. Sim. Mas se você não tá com nada errado, meu irmão, muito tranquilidade. O medo é só da primeira experiência, né? Seja bem-vindo e volte sempre, né? Seja bem-vindo e volte sempre. Acho que o medo maior é quando você chega na Receita, se o tio Haddad te relar, o taxado, né? Aí o medo maior é nessa hora. Entendeu? Doeu um pouquinho, né? Mas graças a Deus no final de errado. Ele tava de férias. Acho que ele tá de férias, se ausentou, né? Já botaram o outro lá. Mas, tipo assim, a gente fez a compra normal, celular, as coisas da gente e tal. Nada pra comprar, entendeu? Um comércio pra vender as coisas. Mas se quiser comprar, só tem apego nada, eu tô vendendo também. Vendo o meu mesmo, né? Tô nem aí, o negócio é fazer dinheiro, no business. Total. E aí é isso, bicho. Acho que a gente tem mais medo na volta do que na ida. Sim. Sabe? Sim. Bicho, é surpreendente, macho. Impressionante, né? É porque, assim, eu vejo muito aquela percepção de aterrorizar a pessoa quando vai, né? Rapaz, começa logo para tirar o visto. Que é um negócio ali, rapaz, acho que é mais fácil você ser dispensado do exército do que você passar na aprovação do visto, né? E aí fica aquele negócio, aí quando tu comentou, macho, Lucas, de boa. Então, realmente, macho, quando você segue os critérios, né? 15 minutos. Entrei e saí da embaixada em 15 minutos. A gente passa por um protocolo de segurança. O americano trabalha muito a questão de segurança. Sim. Macho, é um país
Se eu fosse chutar, assim, eu acho que é o país mais seguro do mundo. Acho que quando você vê que assim, quando você olha para o país, você olha para a estrutura, você vê o tanto de segurança que é o país. Tem os problemas dele, tem tudo, tem. Mas vou dizer que nem o pai de um amigo meu. Rapaz, para os Estados Unidos quebrar o mundo, quebrou 5 vezes assim, ele ainda tá lá. E ele ainda tá lá. Então não tô dizendo que talvez Sim, uma sim. economia não venha sobressair. Sim. Não tô dizendo outras coisas, mas é que é um país surpreendente, fantástico e apaixonante é. Lucas, eu tava brincando com um colega e falei assim, mas até os matos lá é bonito. Mas é porque você não tem. É porque assim, lá. Tu Você até não fez uma chamada de vídeo comigo um dia lá, não foi? Você não vê. Você quase que não vê sujeira na rua. E quando tem, é muito perceptível. Entendeu? Os parques também quase que não tem sujeiras. E normalmente tem em algum momento de encerramento. E depois, mais rapidamente, não tem. Não é cultura de ter lixo em rua. Entendeu? Impressionante. Aí eu fico pensando assim, poxa, a gente é um trade de turista, o estado do Ceará. Aí o cara vem visitar o Ceará, tem um bocado de lixo na rua, o pai dele não tem. O que ele quer fazer aqui de volta? É o básico. Começa daí, né? A percepção. E aí eu não tô colocando a culpa no governo, acho que eu tô colocando a culpa no nosso povo educação. mesmo. No nosso povo mesmo. Perfeito. Tipo assim, macho, eu não coloco lixo na rua de maneira nenhuma. Eu acho que tinha muita coisa propaganda antigamente, reciclar. Hoje eu sinto falta de a gente fazer a separação de lixo. Conscientização, né? Então, macho, as coisas mais básicas, lá tem lá todo canto tem separação de lixo seco para reciclagem, lixo úmido, tem a separação. E essas simples coisas, macho, traz muita eficiência ao processo. Entendeu? Rapaz, você vai querer viajar para onde tem um rumo de lixo no meio da rua? Não vai. Certeza. Isso é tão básico que talvez quem nos assista diga assim, poxa, até nisso o cara olhou e pensou. Sim. Porque é muito bonito, poxa. O país é muito bonito, entendeu? Sim. As rodovias, Lucas, assim, no mínimo tem 2 vias. Ao mínimo 2 vias. É mesmo. Trânsito fluido. Não, tem uns engarrafamentos pequenos, sabe? É porque lá também uma coisa que eu pouco não vi foi transporte público. Não tem. Quase não tem, porque carro lá é muito barato. Já ia dizer, até pelo acesso à aquisição do carro, né? É muito barato. A gente compara aqui um carro popular deles, é um carro de porte médio nosso, né? Em quesito financeiro. Nem isso. Até mais ainda. Eu diria menos. Né? Porque assim, ó, lá eu quase que eu não vi carro hatch. Quase que não vi. Só carro grande. Eu andei no Compass lá. Tipo assim, um SUV é um carro normal lá. Sim. Popular, total. Eu tava me lembrando muito do Kit. Sim. Lá, sabe? Não tem. Não existe. É carro pra criança. Não tem. Não tem. Sentido figurado. Exatamente. Mas cara, é uma discrepância. E assim, Valdemir, uma coisa que eu vejo muito, que tem lá no caso da Disney, né? E aí você já pontuou um pouco disso, que é o fato da pessoa ter a empatia de querer te auxiliar a você dizer o que realmente quer, né? No caso de um estrangeiro, que seríamos nós indo para lá. Sim. E o atendimento de excelência, né? Aquele lance do encantamento, né? Enfim, acontece mesmo aquela magia da Disney e de... Rapaz, isso aí é uma coisa... É porque eu sou muito pragmático com as minhas coisas, sabe disso, né? Sim. E eu fico muito pensando naquilo que eu faço, que eu digo e tal. E eu não vi... Tinha um momento específico para isso, entendeu? Sei. Tem um momento... O que é extraordinário lá nos parques é a operação. Entendi. Os processos. Os processos. Tipo assim, Lucas, se tu vai pra lá, pro parque, tu tem 60 anos, 2 crianças de colo, não sei o que, corre e tal, vai pegar filho igual a mim. Indifere. Não tem preferencial. Nos parques não existe preferencial. Entendeu? Às vezes, quando alguém vê uma pessoa com uma situação mais de vulnerabilidade, aí na fila de entrar e de sair do parque. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na Disney foi pegar a fila, viu, menino? Tinha fila lá de 2 horas, Lucas, pra brinquedo, mano. 2 horas? 2 horas de fila pra brinquedo. Tu pegou? Eu acho que eu peguei uma de 1h40. Caceta mesmo. No sol. Pensa o povo pra gostar de sol americano, nunca vi. No sol. E outra coisa, mano, gigantesca as filas, gigantesca. Aí você vai pros brinquedos, né?
Macho, os brinquedos, muito massa. Tem muito brinquedo de criança, mas tem brinquedo também de adulto, a experiência. Né? A Luana tá até me ligando aqui, a minha esposa. Rapaz, ela ocupou da hora de dormir, ela ocupou da hora de acordar, a hora de dormir. Ela tinha agenda feita. Basicamente, eu dava só bom dia, boa tarde, boa noite e fazia as outras coisas que tinha que fazer. Mas tinha agenda feita, todo dia por ela lá. Cronograma todo montado. Tu é doido, pros pais brinquedos, coisa e tal, não sei o que. E macho, fila direto, fila pra tudo, fila pra comer, fila pra ir no banheiro, fila pra pegar pack, não sei o que e tal. Agora assim, tem um parque lá que é chamado Magic King, Sim. né, que é um mundo mágico. Pra tu ter noção, mas ele fica 7 milhas de onde eu tava, do hotel que eu tava. Sim. 7 milhas é uma coisa tal de 15 quilômetros. Certo. Convertendo para quilômetros. Certo. Quando tu chega lá, tu deixa teu carro, ainda vai passar outro processo para fazer outra coisa para entrar no parque. É mesmo, macho. Lucas, não tem nenhum shopping daqui que tenha metade do tamanho do estacionamento de lá. Do estacionamento. Do estacionamento. Caramba. Gigantesco o estacionamento de gente. E é direto. Não direto. para. Passei 15 dias de férias lá com a família, né? Sim. Não para. Só tem um dia, por engraçado que seja, que o pessoal fala que é mais tranquilo, que é quarta-feira. Mas mesmo assim é lotado. E todo brinquedo tem fila. E nenhuma fila é abaixo de 5 minutos. Independente, alta, baixa estação, não existe isso. Não existe. Não existe. Eu acho que eu fui em baixa estação, né? Eu fui agora em abril, fui em baixa estação. Sim. Baixa estação. Agora, assim, uma coisa que nesse parque que me encantou muito foi o encerramento. O encerramento, macho, é lindo demais. Tu vê os filmes da Disney, né? Sim. A gente viu com criança, coisa e tal, né? E tal. É bonito, né? Lindo. O encerramento desse lado do parque é mais bonito que o filme. É mesmo. Eles fazem coisa lá que você não consegue entender como eles fazem. As pirotecnias, as encenação, não sei o que e tal. Do castelo, tem um castelo lá que é o castelo da Cinderela, eu acho. Sim. Tô muito atualizado sobre essas coisas, não, sabe? É um castelo. É princesa demais, né? É princesa demais, dá pra mim não. E aí, macho, esse castelo ele vai se transformando em vários outros castelos, em várias apresentações, em vários outros filmes, desenhos, da Disney. Então, assim, estrutura fenomenal. E não tem meio termo, não. Tipo assim, não, eu queria passar por aqui. Pode não. Então, mas só porque é ali que eu vou. Não, pode não. Vai por lá. Mas não tem exceção. Não tem meio termo. Não tem exceção. Ou não é? Não tem exceção. Não tem exceção. Não tem exceção. Não tem. Acabou-se. É educação e é por isso que os processos deles fluem, né? Como tu mesmo pontuou. Não tem o tal do jeitinho brasileiro, que é o que nós chamamos. Pode aqui, até ter lá, mas acho que é bem mais difícil você conseguir o jeitinho lá, sabe? Bem mais difícil, bem mais difícil. Sim. Valdemir, e assim, uma viagem de uma magnitude dessa, né? Outro país, um país desenvolvido. E a gente sabe que viajar, a gente conversa muito aqui, eu, tu, o Charles, a viagem, ela abre muita mente, a gente vive uma cultura diferente da região que a gente se mantém, né? Que a gente assiste ali. E realmente traz um aprendizado novo sempre um momento desse. E hoje, se fosse para a gente pontuar, diante de diversos pontos que você já mencionou aqui, qual seria o maior aprendizado, o maior motivacional que deixa diante de uma viagem dessa para fazer, tanto pessoal quanto empresarial? Qual seria assim, o gatilho que esse momento, esses 15 dias aí de férias deixaram para ti? Complexo, viu, Lucas? Complexo, né? Complexo, porque, tipo assim, você comparar É porque, macho, a gente eu amo muito minha terra. Eu amo, tipo assim, quando eu piso no Ceará, quando eu piso em Fortaleza, quando eu as pessoas que aqui estão, que eu tenho um convívio, então quando eu estiver ali em São Paulo, que também tem muita gente que eu tenho carinho. Sim. Do nosso país. Então, tipo assim, macho, é porque é um amor muito grande, mas é difícil, macho. É difícil você buscar, assim, as colocações, porque O contraste é grande. o contraste é grande, porque o principal contraste, Lucas, tá na infraestrutura, entendeu? Na infraestrutura de um beneficiamento por quem produz, de buscar facilitar a vida de quem produz, entendeu? De buscar ter a liberdade das pessoas real, Sim. entendeu? Das pessoas ter a confiança umas nas outras daquilo, entendeu? Você vai para
você vai viajar lá na Flórida, né? O porte de arma é liberado. Então, tipo assim, qualquer pessoa pode chegar e comprar uma arma. É muito tranquilo essa questão lá também. Eu gosto de arma, então eu fui saber. Conversei sobre isso e conversei com um cara que serviu o exército americano lá. Ele serviu o exército americano durante 10 anos. E ele é brasileiro. Ele é brasileiro, serviu o exército americano durante 10 anos. Então ele tem meio que uma aposentadoria, seu segurança da Disney. Então, tipo assim, e conversando, ele é de Minas Gerais, morou muito tempo em São Paulo e mesmo assim foi para os Estados Unidos, serviu o exército americano e meio que se aposentou 10 anos depois e tá lá agora essa questão. Então, assim, ele tem essa experiência militar, né? E dentro dessa experiência militar, ele disse, ó, policial aqui no parque não entra armado, não. Você vai para um show em Fortaleza, o policial pode entrar armado. Entendeu? A história da carteirada, né? Que tem demais. Não tem esse privilégio. Então, assim, mas está muito na infraestrutura do país. Sim. Eu acho, mas aí forçando aqui meu pensamento como brasileiro, olhando para o lado empresarial, eu diria que a gente no setor empresarial faz as coisas muito bem feitas. Até melhor do que o americano no sentido da complexibilidade que a gente tem. Porque, tipo assim, ó, lá nos Estados Unidos, mas você tem sua empresa. Quem é o seu principal desafio? Essas concorrentes. Sim. É a qualidade dos concorrentes. Então, tipo assim, baixa todo mundo descendo ladeira abaixo com força total. Sabe? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui no Brasil, o seu principal concorrente é o governo. Então, macho, você para ficar vivo aqui no Brasil, tem que ser a Control Pax próximo mês, né, em junho, esse podcast você vai sair agora na semana agora, tal. Sair na última semana de abril, então assim, em maio, junho, a gente faz 12 anos, então tipo assim, a gente luta aqui contra o governo a todo custo, porque é o principal burocratizador do nosso processo, então a gente tem um problema, todos os problemas normalmente que a gente tem é advindo do governo. Em vários aspectos, né? Em vários aspectos, então tipo assim, os concorrentes da gente faz amizade, a gente faz ajudar eles nos ajudam. Exato. Então, tem muito trabalho. Então, lá, mas a gente não tem assim, o governo é o cara mais forte do país, é o governo. Sim. Então, ele deu uma canetada, acabou o negócio. Vai embora. Né? Ele fez um projeto de lei, acabou o setor de contabilidade. Ele fez um projeto de lei, acabou o setor X, e por aí vai. Ou então, fortaleceu muito o setor. E isso é muito prejudicial. Sim. Porque você tem uma pessoa, né? Ou lá que você tem lá 513 deputados, mais 81 senadores, né? Dá 594, né? E o presidente. 595. 595 pessoas. Juntando essa galera todinha, dá pra sentar num canto e acabar com o Brasil todinho de 50 vezes. Rapaz, um deles só dá pra acabar a metade do país. Que é o presidente. Só com o recado que ele manda. Uma canetada dele já muda o jogo, né? Então, tipo assim, você não vê o presidente americano prometendo picanha pro povo. Você vê ele prometendo que vai melhorar a vida do americano. Né? E não faz suicídio. E assim, a percepção, né? A melhora da vida do americano através de facilidades no processo, no caminho dele. E não com fomentos financeiros de diversos aspectos, você né? vê o maior país do mundo, Lucas, trabalhando e lutando para reindustriar o país. É isso. Entendeu? Você vai ver, então, tipo assim, olha como tá na infra. O cara brigando, mano. Rapaz, eu não. A questão da. A gente leva muito pra política, né? Sim. E isso tá errado. Mas é pra você olhar pro pragmatismo das coisas. Você não vê. Ele taxou o mundo. Ele taxou o mundo a favor do país dele. Isso. Entendeu? O Brasil devia fazer isso, mas no sentido que nos favorecesse. Porque a gente já taxa o mundo todo. O Brasil, você faz uma importação de um produto, é o triplo do valor. Tem um cliente nosso que quer fazer importação, mais nós temos uns 4, 5 importadores, né? O menor custo é o valor de aquisição do produto, o maior custo é o tributário. Exemplo base é o aparelho celular que você mencionou. Pronto, entendeu? O maior custo é o tributário. Né? Então, tipo assim, luta contra a gente. Sabe? Então, assim, a parte mais desafiadora do Brasil, macho, é o governo. Assim, que o empresário brasileiro, com todas as nossas diferenças e limitações para o empresário americano, a gente tem o americano, ele tem um governo favorável. Sim, a desenvolver. O poder aquisitivo do americano
superior drasticamente ao do brasileiro. Sim. Você tem o governo americano não compete com o empresariado na busca de dinheiro. Então, tipo assim, o governo americano ele vai buscar dinheiro no mundo, ele paga 1% ao mês. Uhum. A empresa rentabiliza 5%, então o americano bota na empresa, não bota no governo. No governo. A lógica é essa. No Brasil é melhor botar no governo que botar na empresa. Perfeito. Todo mundo fala que é o país do rentista e ninguém explica por que é o país do rentista. Uhum. Entendeu? Os Estados Unidos, primeiro você faz, depois você regulamenta. No Brasil, primeiro você regulamenta, depois você pode fazer. E o custo de regulamentação às vezes não é tão barato. Você tem a segurança jurídica absurda lá. Aqui você não tem segurança jurídica nenhuma. Até o passado ele é incerto. Então, tipo assim, macho, é a infra mesmo, sabe? Sim. Porque se eu fosse olhar pro empresário brasileiro, cara, era parabenizar. Era parabenizar mesmo. Se eu for, quando eu somo só esses 5 fatores aqui, eu só tenho que parabenizar o empresário brasileiro. E dizer assim, cara, absurda, né? as revoluções tecnológicas, industrial, vem de lá, concordo com você. Mas é porque a infra de lá permite, mano. Que flua, né? As Que coisas. flua. Aqui a nossa infraestrutura não permite que flua as coisas, Lucas. Lucas, você tem um exemplo de alguns brasileiros aqui de startup, né? Uhum. Mas se uma startup dessa do Brasil fosse lá, eram os maiores unicórnios do mundo, A mano. magnitude era muito maior. Eram os maiores unicórnios do mundo, eram brasileiros, pô. Verdade. Tipo assim, o americano tá anos na nossa frente porque o capital intensivo lá tá bilhões de anos na nossa frente. Mas quando você vai pro setor produtivo, o americano é mais produtivo que o brasileiro por conta da infraestrutura de país. Sim. A produtividade do povo, que muita gente fala também de produtividade. Eu estava pensando sobre produtividade. Eu passo para me produzir o que o americano produz, eu levo 5 vezes mais de tempo. Porque a minha segurança jurídica não é boa, o custo de capital é muito caro, a carga tributária é umas 50 vezes maior. As burocráticas, né? A burocracia também é maior. Então, tipo assim, é isto que transforma um país. Sim. A gente nunca teve um governo liberal na economia. Diga-se de quem quer que seja assumir. Tivemos vontade de ser liberal, mas não fomos liberal na economia. No dia que a gente entender, como povo mesmo, sabe, que o setor produtivo deve ter seu respeito, deve ter suas questões e tudo mais. Rapaz, tem uma coisa que eu queria muito falar aqui, mas é uma polêmica muito grande. É muito grande mesmo, assim. Sim. Vou falar de um aqui que eu acho que dá pra tu Dá ter pra noção. soltar, né? Dá pra soltar, tá bom? A que eu queria mesmo não dá, não. Fala no bastidor. Eu falo no bastidor. Cara, eu vi agora que foi engraçado. Fizeram uma análise agora de governo. Aí falaram assim, ó. Não, não existe estatal nos Estados Unidos, macho. Eu não conheço um estatal americano. O governo pode ter participação, mas ele não é o controlador. Diferentemente. Aqui nós temos vários estatais. Quantas deram prejuízo esse ano? Todas. Na casa de quanto? Bilhões. Apenas, né? Quem vai pagar essa conta? Nós. Quem vai pagar essa conta? É o cara lá no interior do Ceará, que recebe um Bolsa Família, Perfeito. que está comprando um café, ao invés de R$2, está comprando um café por R$18. Entendeu? O pacote de café. Esse cara que vai pagar. Entendeu? Sim. Vou dar um exemplo para tu com uma discussão engraçada. Falei dos Correios, né? Uma pessoa estava criticando o Lula recentemente, um jornalista, Sim. porque ele fez a mesma responsabilidade do Bolsonaro em reduzir a carga tributária dos combustíveis. Uhum. Redução de carga tributária, seja em qualquer governo, eu não consigo não apoiar. Eu não consigo. Eu acho que o imposto do Brasil, ele não é mais ele além do imposto, ele é o que eu digo, ele é um confisco do recurso dos cidadãos do nosso país. Sim. Então, sabe, essas coisas assim, porque a responsabilidade fiscal, o Brasil precisa de responsabilidade fiscal não na arrecadação. Sim. Ele precisa de responsabilidade fiscal no controle do gasto. Sim. No controle do gasto. Eu acabei de ver uma publicação aqui que também é engraçado também. Você pensar em termos de nação, isso é infraestrutura, sabe, Lucas? Sim.
legislação é infraestrutura de país. Perfeito. Estrutura terrestre é infraestrutura de país. Governo políticas de Estado é infraestrutura de país. Entendeu? São bases, né? São bases da infraestrutura. Você vai lá e também cita, a gente pode citar outro caso também, que é um caso do... meu Deus. Que é um caso de que você vai falar da taxação dos dividendos, né? Distribuição de lucro, taxação de fortuna. Se tem uma coisa que é inteligente, é o capital. O CEO um dos donos do Nubank vendeu a participação dele e botou residência fiscal no Uruguai de 500 milhões de dólares. Acho que foi dólares. Foi. E não botou no Brasil. Então o dinheiro não está no Brasil, está no Uruguai. Então tu quer taxar grandes fortunas, tu quer taxar isso. Aí França e outros países que tentaram isso. A França foi uma das coisas mais icônicas, porque a França perdeu vários bilionários, perdeu o capital. Totalmente. Perdeu o capital. Se esse dinheiro tivesse no Brasil, estava rendendo uma taxa Selic, estava saindo para o governo, ele estava gastando mais ali, aqui. Não, o cara foi gastar no Uruguai, para ter residência fiscal lá. Qual o impacto de uma retirada dessa do país? Monstruosa. Em diversos aspectos. Porque você está vendo um cara... Mas quantos fizeram isso sem dizer, sem ninguém saber? Sem explanar o caso, né? É porque, brincadeiras à parte... 200 indústrias brasileiras foram para o Paraguai só no ano passado. Sim. 200 indústrias. Pois é, era o que eu ia até pontuar agora. A gente mencionou o cara do Nubank, que foi assim, um valor de grande estima, né? Mas os casos, inclusive médios e menores, que estão saindo e dando você não consegue nem mensurar. A perca de capital que o Brasil tem referente a isso. Aí a grande dificuldade, a gente também conversar com o setor produtivo e dizer assim, é uma excelente estratégia. E para o Uruguai, na verdade, eu acho que mais o Uruguai é a estabilidade de mercado. O Paraguai também estava, mas o Uruguai é uma das democracias da América Latina mais estáveis que a gente tem. Sim. E o Paraguai agora, que era sinônimo de coisa ruim, coisa e tal, né? É um sinônimo de excelência de país também que está tendo. Então, assim, cara, de segurança. Então, às vezes muita gente quer fazer essa série do Paraguai. Mas a grande pergunta é, qual vai ser seu ganho? Tem gente que tá querendo ir porque tá vendo que é massa. Tá vislumbrado. Mas não tem efeito real para ele, muito pelo contrário. Porque a operação dele não permite. Tem operação que permite, tem operação que não permite. Isso também é uma questão de inteligência. Sim. Porque se fosse bom para todo mundo, eu também já estaria lá, como contador. Total. Né? Existe uma parte da operação nossa que a gente consegue fazer por lá, tem parceiros lá, nós. Exato. Porque nós temos cliente que foi para o Paraguai, Isso. mas foi cliente específico que tinha situações ganhos reais específicos. Perfeito. É a mesma coisa de fazer um restaurante para o Paraguai. O que um restaurante faz no Paraguai? Você está vendendo comida aqui? Sim. Loucura. Não faz sentido, né? E tem gente que quer. Entendeu? E tem quem queira de fato muito, né? Então você vai pegando os Estados Unidos, mas você vai pegar exemplos da América Latina, que é exatamente sobre isso. A infraestrutura que eu estava falando, que dá. Agora o empresariado brasileiro, eu acredito, não, tenho certeza que o grande desafio do empresariado brasileiro, às vezes, de seu concorrente é o governo. Mas o governo é ruim para todo mundo. Meu irmão, você tem um governo igual ao nosso, não é ruim para todo mundo, não. É ruim para quem produz. Para quem produz, sobreviver é difícil. 80% das pessoas morrerem nos primeiros 5 anos na taxa de mortalidade absurda. É a mesma coisa de você aceitar, Lucas, que a cada 5 anos morre 80% das crianças. Que loucura. Alguém aceita isso? Porque se eu fosse presidente... Uma boa analogia. Se eu fosse presidente de um país e aceitar que 80% dos negócios que abrem morrem nos primeiros 5 anos, eu ia dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu acho que incompetente não é meu povo, não. Eu acho que incompetente está sendo meu governo, que não está proporcionando a vida desse setor produtivo. Da mesma forma que eu não aceito que uma criança morra por qualquer motivo de negligência médica, de saúde, coisa tipo assim. Perfeito. E até essa idade a gente não tem mais. Está tendo controles à parte. Enfim, acho que é por aí. Uma sacada e tanto, viu, turma? Né? E fica assim, e aí de onde nós tiramos o grande aprendizado, né? A vivência, a cultura, o conhecimento, né? Tanto o conhecimento técnico de leitura, de estudos, quanto de vivência também,
tem sua grande relevância. Agora, assim, literatura empresarial, eles têm muito mais que a gente, então, tipo assim, é um case fantástico. Ler livros de literatura empresarial americana é incrível. Ver os modelos de negócio, de operação também, o americano também é muito bom mesmo. Como eu falei, o encantamento da Disney está na operação. Sim. Né? Realmente ter aquela busca pela excelência do processo e qualificar as pessoas que realmente constroem. Então, acho que isso vem muito aqui do americano. Também, uma coisa que acho que é muito importante, que nós negligenciamos, que aí continua negligenciando, que se nós não fizermos parte da mudança, ser a própria mudança, e também, Lucas, eu digo para muita gente hoje, se você não fizer parte da política, a política já faz parte de você. Porque eles estão decidindo pela gente. Então, assim, o setor produtivo também precisa encarar esse desafio. Sim. Certo? Porque nós somos feitos de reféns. Então eu acho que a gente tem que, se nós somos capazes de botar a empresa de pé, nós também temos que ser capazes de começar a mudar a política do Brasil e trazer para o setor produtivo. Sim. Porque quem de fato é o único gerador de renda e riqueza que tem em qualquer canto do mundo, é o setor produtivo. Não é governo. O governo só tira. O governo, para ele dar uma coisa a você, Lucas Braga, ele tem tirado 5 de você já. Não é nem dos outros. Dos outros ele tiraram muito mais. Tira de você mesmo. Mas para ele dar um Bolsa Família ao cara lá no interior do Ceará que precisa receber essa assistência, que é válido e é justo, Sim. ele já tem tirado dele há muito tempo. Ele já vem tirando dele na inflação, nos impostos, no poder de aquisição, as taxas de arrecadação, em absolutamente tudo. Ele já tem tirado em tudo. Tipo assim, ele dá R$600 pro cara, que ele der R$5.000 a pessoa que precisa, ele tem tirado 15. Pelo menos. Entendeu? Mas 15 da onde, Valdemir? 15 de tudo aquilo que ele ter oportunidade não vai ter, porque o governo está sacrificando ele. Certo? E uma coisa que é bem diferente, mas você vê também, né, assim, ó, os políticos, ele tem sua questão lá, mas assim, tem várias restrições. Teve até um soldado americano que ele fez uma aposta numa operadora de apostas, que é no sentido de, você acha que o Maduro vai ser preso hoje? Ele botou, eu acho que o Maduro vai ser preso amanhã. Aí ele botou lá, apostou. Ele apostou. Ganhou quase $500.000. Foi mesmo. Foi. Ele sabia que ele estava na operação do Maduro. Sim. Então ele fez a aposta. Tinha a tal da informação privilegiada, né? Aí ele foi preso. Foi confiscado o dinheiro dele, que ele ganhou da aposta. Sim. E ele vai pegar uma cadeia de aproximadamente 60 anos. Puxa vida. Se fosse aqui. Fosse aqui, só tá fazendo era mesmo. Né? Como tudo vira. Então assim, poxa, macho, é isso que a gente tá falando. Entendeu? Sim. É nessa parte que é infraestrutura, que é cultura, que é tudo, que a gente fala, e tem que repetir de maneira exacerbada. E mostrar para as pessoas que construção de país, que construção de vida, que construção de riqueza é algo sério. Mano, todo picareta, seja ele político, seja ele que está empresário, servidor público, todos eles, e é uma questão importante, você vê que acaba com nada. E esse é o exemplo que a gente pode mostrar, o mau exemplo que a gente pode mostrar, às vezes convencer as pessoas a dizer assim, cara, no final da vez as pessoas são isso. Né? Tava me contando que uma pessoa foi para um canto, deixou de pegar três coisas que ela comprou, e a outra vai olhar para ele e diz assim, mas é um picareta. Já não faço negócio. Tem pessoas que eu quero bem que eu não faço negócio de jeito nenhum. Sim. Mas por quê? Porque é picareta. Tudo flui, menos negócio. Conversa, tudo sei o que, se você puder ajudar, ajuda, mas negócio, Deus me livre. Pula fora. Entendeu? Lá é bem diferente. Lá você é preso, Lucas. E acabou. Existe, né? Funciona. Exatamente, é isso, meu irmão. Cara, obrigado demais. E assim, pessoal, desses 113 podcasts, Valdemir, esse, no meu ponto de vista, é um dos mais valiosos. Porque é o que forma o nosso discernimento para empreender, para crescer um negócio, para mudar a percepção, enfim, para um desenvolvimento pessoal e empresarial. Né? Queria lhe agradecer mais uma vez, parabenizar pela viagem. Se Deus quiser, terão muitas ainda pela frente. Né? E agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, nossos parceiros de negócio, né? A Lockcert Digital, de certificação digital, a Wise e a Scientist Cowork, que são salas de reuniões voltadas para o ecossistema empresarial, enfim, atendimentos de diversas formas. Tem a X-Tech também, de tecnologia, empresa de automação, de controle de pontos.
Tem também a Mais Talento agora, que é um lançamento aí do grupo de recrutamento para você que quer recrutar e para você que está se inscrevendo em busca de vagas e oportunidades no mercado. Diante dessa gama de particularidades que nós vivenciamos no mercado, né, surgiu aí mais uma solução para as duas frentes. E temos também a A2P Partners, que é a empresa de blindagem patrimonial e recuperação tributária, sucessão patrimonial, né? Meu muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Quer deixar mais alguma frase para a turma aí de motivação, de percepção? Não, a outra coisa que eu posso dizer a mais, Braga, é assim, não acreditem em facilidades. Não acreditem em Em facilidades. caminhos curtos. Não acreditem em caminhos curtos. Tenha fibra, certo? Quem lhe prometer algo dando facilidades, não tope, isso vai ter um preço muito mais caro a você, tá certo? E já dizia a música, né? Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Só de malandragem. Então, assim, esses ditados, essas colocações vão com o tempo nos trazendo mais essas convicções, sabe? Clarezas, né? Perfeito, perfeito. Sucesso, meu irmão. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.